espírito de adoração. Clame ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do entendimento seu, para que você venha hoje à noite ouvir instruções poderosas que venham a fazer você mudar de estação, mudar de fase. Peça a Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui está o teu povo escolhido, Pai. Em uma quinta-feira, se dispuseram para vir à tua casa, ouvir instruções poderosas, vindo do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, abre o coração, abre os olhos do entendimento desse povo, para que eles venham receber, Pai, as instruções repassadas por Ti, através do Espírito Santo, porque não sou eu que estou aqui. A partir de agora o culto é do Espírito, e Ele se responsabiliza por tudo que acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus eu declaro corações sedentos para ouvir a palavra de Deus, para que esse povo venha entrar em uma nova fase a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Você pode sentar. O grupo de louvor também pode sentar, mas eu vou pedir para que Bruno fique no teclado. Amém, Bruno? Boa noite. Gente, para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra vinda de Deus para a vida de vocês. Amém? É assim, é uma responsabilidade muito grande, né, o tema de hoje, assim como os demais temas, principalmente quando a gente vai ministrar para o povo de Deus e principalmente para essa bancada aqui na frente, que é pessoas que estudam a palavra. Diante desses 3 pastores aqui ungidos, abençoados, mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo, porque não sou eu, é Ele que vai falar através de mim. Eu também peço a vocês que vocês não gerem expectativa em mim, certo? Não gerem em mim, gerem no Espírito, porque o culto é do Espírito Santo. A reverência é para Ele, a honra é para Ele. Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Porque nós buscamos e acreditamos que Ele está aqui na igreja, porque o culto é dele. Amém? Eu quero que você repita comigo essa pequena oração. Eu vou fazer diferente hoje. E diga assim: Espírito Santo, não é a Aparecida que vai ministrar, mas sim o Senhor. E o Senhor vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus. Não é ela. Ela não conhece a minha vida. Ela não vive procurando saber como é que eu vivo. Então, quando o Espírito Santo falar algo ao meu respeito, realmente é Deus falando comigo. Amém? Glória a Deus. Hoje é um culto de ensino, né? Muitas das vezes as pessoas dizem assim: a minha Aparecida, eu acho que tu és profeta. Porque muitas das vezes tu ora e profetiza coisas e acontece. Aí eu falo assim: eu não sei, porque Deus ainda não me falou. Às vezes também pessoas falam assim: tu profetiza, tu impõe a mão e eu caio. Então eu acho que tu és profeta. Eu digo: realmente, mas Deus não fala comigo, então eu não sei se eu sou. Outras pessoas falam assim: tu fala da palavra muito bem, tu ensina de uma forma que a gente compreende. Eu acho que tu tem o dom de mestre. Eu falo também: eu não sei, porque Deus também ainda não falou comigo. Então, eu estou aqui para ministrar hoje através de um dom de ensino. E eu quero passar coisas para vocês poderosas, onde vocês irão ouvir instruções que vai fazer você mudar de fase.
Porque quem sabe que nossa vida, ela é voltada de fases, né? A gente passa várias fases na nossa vida. E, assim, o tema de hoje é compromisso cristão. Eu já ministrei aqui sobre prosperidade, sobre dízimo, a importância do dízimo, sobre outros temas. E hoje o pastor me deu essa incumbência de ministrar sobre compromisso cristão. Mas, para a gente ministrar sobre compromisso, a gente também deve ter uma vida de compromisso. Porque como é que eu ministro sobre compromisso se eu não tenho compromisso? Na minha casa, na igreja, na sociedade. Não é verdade? Então, isso é muito importante, nós temos um tema de uma vida de compromisso. Amém? Eu vou falar para vocês um pouquinho do meu testemunho, porque vai edificar muito a vida de vocês. Faz aproximadamente 13 anos que eu sou crente. E eu passei por as fases que eu vou ministrar hoje. Eu passei. Todos nós passamos. É impossível uma pessoa confessar Jesus, uma pessoa falar assim, agora eu quero viver uma vida com Cristo, e não passar por essas fases que eu vou ministrar logo a seguir. E eu passei muitos anos em uma denominação, igreja evangélica, onde eu não era ensinada. Então eu não aprendia muito, eu não desenvolvi. Eu não tinha uma vida de compromisso 100% como é para ter. Porque compromisso não é só com o Pai, com Deus. Esse é o primeiro compromisso. Mas nós devemos ter compromisso também com a nossa família, com a sociedade, com a igreja, com os nossos irmãos. Nós, mulheres, temos que ter compromisso dentro da nossa casa. Como assim? Lavar, passar, cozinhar, arrumar? Sim, também. Mas ter compromisso de ser uma pessoa onde você seja inspiradora para os seus filhos. Seus filhos se inspirem em você. Um pai ou uma mãe que ele se comporta dentro de casa em desacordo com os compromissos, exemplo, não é pontual. Como é que vai ter um filho pontual? Fala maus palavras. Como é que ele vai querer que o filho não fale maus palavras? Então, dentro da minha casa, ninguém nunca viu eu falando uma palavra mal, não. Eu estou aqui ministrando para vocês e estou ministrando também para a minha família. E isso é muito importante. Porque o que eu vou falar aqui, eu desafio qualquer um falar que eu não estou falando a verdade. Meu marido, que me conhece, meus filhos, né? Então, nós temos que ter uma vida de compromisso dentro da nossa casa. Nós temos que ser espelhos para os nossos filhos, para o nosso marido. Como é que uma pessoa evangélica, é crente, vai para a igreja, ora para o seu marido se converter, mas não tem compromisso de vir para a igreja, não fala de Jesus dentro de casa, vem para a igreja, chega em casa, fica falando conversas torpes, você não vai atrair o seu marido para Jesus. Então você não está tendo esse compromisso com a sua família. Jamais uma pessoa ganha a família para Jesus se ele não selar primeiramente um compromisso com sua família. Porque como é que Deus vai entregar coisas grandes dentro do reino dele para você, para mim, para você, se a gente não dá conta nem de nossa família? Se não temos um compromisso nem com a família. Na sociedade, nós também devemos ter compromisso. Na sociedade. Porque quando a gente sai na rua, a gente é visto. Quem é que a sociedade está vendo em você? Está vendo Cristo em você? Você sempre tem uma palavra vindo do Espírito para falar para alguma pessoa na rua? Ou você não tem conteúdo para falar? Ou seja, você não está comprometido também com a sociedade. E nem muito menos com a igreja. Então eu passei anos da minha vida sem estudar a palavra. Não culpo ninguém. Não culpo. Mas um dia eu decidi vir para essa igreja. E aqui, realmente, eu estudei a palavra e fui ensinada a andar em amor, a andar em vida de prosperidade, a andar em saúde. Eu fui ensinada a ter uma vida de compromisso. Eu fui ensinada
a ser fiel no dízimo e na oferta. Eu fui ensinada em várias áreas e fui tratada em várias áreas de minha vida. Porque o meu pastor me ensinou assim. Amém? Então, eu passei anos da minha vida sem ter essa vida de compromisso. E eu sofri muito, gente. Eu sofri demais. Porque eu chegava, eu não tinha compromisso, eu não tinha pontualidade muitas das vezes. Eu falhava dentro da minha casa. Eu falhava no meu emprego. Por quê? Porque eu não tinha esse ensinamento que vocês vão ter hoje. Então, um dia eu recebi as instruções e eu comecei a pôr em prática cada instrução a mim passada. Eu ficava naquela expectativa. Hoje é culto e vai vir uma instrução para mim. E eu pegava aquela instrução e botava em prática. Eu ouvi uma ministração do nosso ministério na internet, no YouTube, e eu aplicava na minha vida. E eu comecei a me corrigir. E eu comecei a alinhar a minha vida. E eu comecei a alinhar em todas as áreas da minha vida. Eu comecei a dizimar. Eu descobri que eu ofertando, eu ganhava muito mais. Eu descobri que, primeiramente, eu tenho que louvar a Deus para poder eu receber de Deus no culto. Eu descobri que eu devia ser pontual na igreja, que eu só chegava depois do louvor. Então, eu fui mudando, e mudando, e mudando. E Deus está me confiando grandes coisas. Por quê? Porque eu decidi ter uma vida de compromisso. Compromisso cristão. Então, Deus me entregou muita prosperidade em todas as áreas da minha vida e da minha família. Deus me entregou bonança. Deus me dá livramento. Deus me usa para falar para pessoas. Por quê? Por conta que eu assumi esse compromisso com Deus. Então, nós devemos ter essa vida de compromisso. Pontualidade. É de extrema importância que um filho de Deus seja pontual. Não existe isso do pastor. Muitas das vezes eu estou fora, eu estou distante. E quando eu olho no grupo da igreja, o pastor tem convocado para uma reunião. Eu digo assim: Senhor, eu vou. Porque um dia eu disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então eu fiz esse compromisso com Ele. Então eu não falho reunião. De forma nenhuma. Muitas das vezes, a irmã Daniele faz uma reunião. Possivelmente pode ser que ela faça uma reunião no departamento infantil. E muitos dos colaboradores nem vai nem dar uma satisfação a ela. Isso é falta de compromisso. Muitas das vezes o pastor faz uma reunião com o núcleo da igreja. E muitos não vêm. Eu vou para o sítio, eu esqueci. Ou seja, não tá tendo compromisso. Não está tendo compromisso. Então, Deus, Ele não confia grandes coisas a quem não tem compromisso. E desde o dia que eu decidi ter uma vida voltada de compromisso para a obra do Senhor, para a casa do meu pai, eu ganhei toda a minha família para Jesus. Deus me confiou grandes coisas. Por quê? Porque eu decidi ter com Ele o mesmo compromisso que Ele tem comigo. Amém? Então eu vou falar hoje aqui para vocês que nas igrejas nos dias de hoje existe 3 tipos de cristãos. Isso aqui é para quem é cristão, para quem confessou Jesus, para quem congrega, né? Para quem vem aos cultos. Existem 3 níveis de cristão, né? Que são as 3 fases. As 3 fases que eu passei e que muita gente aqui já passou, né? Mas é impossível Deus colocar você aonde Ele quer colocar se você não passar por essas 3 fases. Só que essas 3 fases nós temos que passar rápido. Não podemos atrasar o plano de Deus em nossa vida. Porque quando a gente atrasa, Deus não vai confiar aquilo que Ele tem para a gente. Então, nas igrejas, existe a fase do crente bebê, né? É aquele crente que confessou Jesus,
se entregou a Cristo, vem aos cultos, mas ele ainda é um bebê, né? Ele é aquele crente que precisa de um alimento específico. O pastor vai pegar ele, vai ver o tipo de alimento que ele deve comer, né? A irmã Daniela vai limpar a fraldinha dele, dar o banho, vai cuidar dele com o zelo. Esse é o crente bebê. A nós, como núcleo da igreja, crentes adultos, devemos ajudar eles. Não devemos estar com ciúmes, não devemos estar dizendo, mas o pastor só vê fulano. Não, isso não é para crente adulto, não. Então, existem os bebês na igreja. Esses bebês, eles cuidam com zelo, que são ovelhas que Deus confiou a eles. Então, eles estão cuidando dos bebês. Mas onde eu quero me entrar mais é no crente menino. Que depois que um bebê nasce, ele não vira menino? Não é menino? Então, o crente menino, ele é muito, assim, melhor falando, complicado. Porque tem muitas pessoas que passam muitos anos deixando de assumir o que Deus tem para ele por conta que é menino. Então, Deus não confia grandes coisas a menino. Você que tem um carro, você entrega para o seu menino dirigir? Não entrega, porque é menino. Se uma pessoa chegar atrasada na igreja, porque é menino. Não tem compromisso. E ainda, às vezes, ainda é pior, porque acha que está adulto, mas é um crente adulto se comportando como menino. Aí piorou mais ainda a situação. Então, crente menino, ele não tem compromisso. Vocês já viram um menino com compromisso com alguma coisa? Não tem. Menino, o pai tem que mandar acordar, mandar tomar banho, ir para a escola, tem que educar. Escovar o dente, tudo o pai tem que mandar o menino fazer. E tem muita gente, pessoas na igreja que está como um menino. O pastor tem que estar dando uma madeirinha ainda a ele, dando um tipinho de alimento a ele. Coma, meu filho, o crente deste tamanho, o pastor alisando ele e a esposa do pastor. Por quê? Porque é menino. Ainda não subiu de fase. Agora isso, ele não passa pelo tempo de menino no tempo certo. Ele fica ocupando o lugar do bebê. Fica ocupando o lugar do bebê. Não tem compromisso. Ou seja, é um monte de bebê chegando na igreja, a igreja virando um berçário e uma creche. Porque os meninos não crescem. Né? Então, nós temos que nos corrigir. Será que eu estou sendo como menino na igreja? Será que eu estou sendo realmente um crente menino? Faz 5 anos que eu estou no verbo. E eu ainda estou desse jeito. Então, a gente tem que analisar a fase que nós estamos. Eu passei pelo crente bebê, para a minha fase de bebê. Eu passei pelo do menino, o pastor me corrigiu. O pastor me instruiu. Daniel me corrigiu. Por quê? Porque eu era menina. Eu achei ruim no dia? Não, mas eu chorei. Eu fiquei triste. Porque uma correção do nosso pastor, para quem é filho, de verdade, quem é ovelha, e tem ele como um pai espiritual, dói. É pior que o do pai. É muito pior. Então, eu passei dessa fase e eu entendi. Eu disse, não, isso não pode acontecer comigo, não. Foi uma vez só, mas aconteceu porque eu era menina. Eu não vou negar isso aqui num púlpito. Então, menino não tem compromisso. Vocês já viram que menino não se firma em nada? Menino é aleatório. Aleatório. Um dia está de um jeito, um dia está de outro. Ou seja, tem crente menino que não se firma na obra de Deus. É temporal. Passa uma temporada, sai. Entra, sai. Passa 6 meses, depois acontece qualquer coisinha, sai. Por quê? Porque é menino. Não se firmou ainda. Concordam? Também, Deus, ele come qualquer comida. Crente menino come qualquer comida. Criança não come qualquer comida, né? O que você der a uma criança, ele gostando, ele vai logo comer. Então tem crente que é assim, ouve qualquer coisa. Acaba de sair daqui de um culto, onde Deus usou o ministro para falar poderosamente ao coração. Quando chega lá fora, no dia seguinte, está comendo outra coisa. Menino.
Crente menino. Não se alimenta do alimento certo. Aí, muitas das vezes, chega a um ponto que tem um prato gostoso, que o pastor vem com uma palavra para o menino, para o crente menino. Aí o menino diz, olha, acha logo ruim. Quero não. Não gostei. O pastor falou comigo assim, assado, gostei não. Ou seja, não quis comer o alimento certo. Aí vem o diabo com um prato de doce, come. Aí vai virar um diabético aí fora. Diabético espiritual. Por quê? Porque ainda é menino. Então é hora da gente mudar de fase. Mudar de fase. Eu falo para você, sem medo de errar, que se você está aqui, passou 1 ano, passa 2, passa 3, e você permanece da mesma forma, você deseja mudar de fase hoje. Porque você está uma criança dentro da igreja, ocupando o lugar de um recém-nascido, que ainda é o pior. Crente menino, também ele é curioso. Tudo ele quer ver. Ele não tem sua visão firmada no reino de Deus. Não tem. Olha tudo quanto é de besteira em internet. Por quê? Porque não tem o temor ainda do Pai. Tudo que uma pessoa está falando ao lado dele fica assim para ouvir. Aquilo que não é nem da conta dele e ainda sair falando. Não tem o temor, é curioso. Tudo ele quer ouvir. Tudo ele se intromete e fala. Dá opinião na igreja. Ah, não, eu não gostei do louvor hoje não. Não gostei. Eu não gostei desse louvor. Erinalva, eu não gostei. É só Erinalva que canta. Não, gostei não. Crente menino. Gente, eu digo a você. Erinalva, ela é uma ovelha do pastor, que ela tem compromisso com o rei. Desde quando eu comecei a congregar nessa igreja, que eu vejo ela cantando aqui. Entra cantora, entra músico, sai músico, e Erinalva aqui. Erinalva aqui. Eu acho que eu nunca vi um culto para Erinalva não estar louvando. Vocês acham que Deus não honra ela e vai honrar ela muito mais? Que Deus não vai colocar ela no lugar que ela deseja? Ele vai. Porque ela tornou-se a Josué do pastor. Ela tornou-se a Josué do pastor. Enquanto, do tempo que ela está aqui, era para ter mais Josués aqui. Mais Josués aqui. Amém? Aí, crente menino também é aquele crente rebelde. Tem o crente rebelde, que se aborrece com tudo. Não gosta de nada. Não gosta da administração, não aceita isso, não aceita aquilo. O pastor pede qualquer coisa. Faço não, eu não faço. Também só manda eu. Ah, mas também o pastor não me chama para nada. Rebelde. Se comportando como um menino dentro da igreja. Sendo que isso, como eu falei antes, vai atrasar as bênçãos que o Senhor tem de grandezas para a sua vida. Porque Deus, Ele não confia grandes coisas nas mãos de criança. Ele só confia nas mãos de adulto. E de pessoas que tenham capacidade nele para receber o que Ele tem. Ah, irmã, mas eu sou crente, eu vou para o céu. Eu não vou para o inferno, eu sou crente, eu gosto de viver assim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você não vai deixar de ser a ovelha do pastor. O pastor não vai deixar de lhe amar. A esposa do pastor também não. Mas você vai perder de receber as bênçãos de Deus. O Deus usa um ministro para falar. Fala com fulano, fala. Fulano recebe, cai, rola no chão. É aquela coisa aqui. Passa 1 ano, 2, não aconteceu nada. Por quê? Porque não passou de fase. Por isso que a bênção está tardando na vida. Amém? Também, criança, menino, ele gosta de disse-me-disse.
Ah, pai, mas fulano disse que foi assim. Ah, pai, fulano disse que aconteceu isso com fulano. No meio do crente menino, o nome disso é fofoca. Que fofoca, minha gente, é assim. Eu quero até frisar para vocês que isso é um culto de ensino. Não é culto de correção. Porque correção quem dá é o pastor e a esposa dele. Amém? Fofoca é um espírito diabólico que entra nas pessoas, na carne das pessoas, para afastar aquelas pessoas da presença de Deus e envergonhar ainda mais o povo de Deus. Por quê? Um crente fofoqueiro é muito feio. Isso nem criança faz. Isso quem faz é adulto. Está com fofoca no povo entre o povo de Deus. Isso é muito feio. Quem faz isso? Criança, adolescente. Está com fofoca. E nós temos que ser crentes adultos. Se uma pessoa vier com alguma coisa falar com a gente não escute não. Não escute não. Fulano diz que... Não, olhe, só escute aquilo que lhe edifique. Quando uma pessoa vier para você falar qualquer coisa, é produtiva, é construtiva, vai somar em alguma coisa na minha área, na minha vida? Não, então esqueça. Não escute. Agora, se for produtiva, for algo que venha a edificar, em qualquer área da minha vida, dê ouvidos. Amém? Porque isso faz com que você se envolva e vai criando, gerando no povo de Deus algo muito diabólico, algo muito feio, algo muito em desacordo com a palavra. Aí quando é depois, está o pastor com um gabinete parecendo uma creche, cheio de menino para organizar essa situação. Então, temos que mudar de fase. Temos que desejar mudar de fase. Saia da fase de bebê. Tente entrar na fase de menino. E saia da fase de menino e deseje entrar na fase de adulto. Temos que desocupar lugares. Desocupar lugares no reino do Senhor. Como é que o pastor ora? Aqui vai ser uma grande igreja. Pela fé, vai, com certeza que a gente está declarando, vai. Multidões. A igreja vai ter 1000 membros. Muitas pessoas vão vir. Mas, gente, vai acontecer. Agora, enquanto você estiver se comportando como menino, você está atrasando esse projeto. Porque a igreja fica cheia de menino, enquanto era para estar cheio de adulto, cuidando dos meninos para eles virar adulto. Amém? Aleluias. Cheio de instabilidade. Hoje eu orando a Deus, eu comecei a orar por essa ministração. Logo cedo, eu desligo redes sociais, eu me recolho no meu lugar, e eu passo o dia orando, e falando com o Senhor, e pedindo direção ao Senhor, para o Senhor me guiar em cima do tema que o pastor me confiou. E Ele me deu essas palavras para vocês. Que existe crente cheio de instabilidade. Ou seja, ele não tem instabilidade no reino do Senhor. Ele chega aqui, ele passa por a fase de bebê, ele acha que está na fase adulta. Aqui tem a seara aqui é grande. Tem muitos lugares para servir, porque nossa igreja é cheia de departamentos. E precisando de pessoas para servir com amor, com maturidade, né? Então, aparecem pessoas, o pastor até confia um cargo àquela pessoa, um lugar. A pessoa vai, serve 1 semana, 2, 3, 6 meses e sai. Instabilidade, não é instável. Não cria raiz. Não cria. Por quê? Porque se comporta como menino. Vocês já viram menino ser estável em alguma coisa? Vocês já viram isso? Não é. Criança se comporta dessa forma.
E por último, para selar aqui com o crente menino, ele deixa-se levar por qualquer emoção. O crente menino. Qualquer emoção ele deixa se levar. Ou seja, chega na igreja, senta do lado, se o irmão não der a paz do Senhor, ele se zanga. Já fica aborrecido. Se saiu ali fora, Daniel não deu um abraço, Daniel, nem olhou para mim hoje. Cheia de emoções, cheia de vitimismo, fica se vitimizando. Muitas das vezes se aborrece, até porque o irmão não veio com a máscara, baixou a máscara. Ó, a irmã ali, ó, tu viste, só vive com a máscara baixa. Menino, fica apontando um e outro. Então, pessoas assim devem desejar a mudar de fase. Deseje a passar da fase de menino para adulto. Porque Deus, Ele tem muitas coisas para lhe entregar. Deus quer lhe botar, quer nos colocar em um lugar de grande honra. Em um lugar maravilhoso. Onde a gente vai desfrutar das grandezas do Senhor. Mas Ele só vai fazer isso quando você tornar-se adulto dentro da casa dEle. Você andar como adulto, se comportar como adulto, viver como adulto. Quando você fica adulto, primeiro ponto que vai ser identificado em você, seu pastor, ele vai lhe olhar assim e vai dizer: meu servo bom e fiel. O que é um servo? Aquele que está pronto para servir. Eu tenho um exemplo, é de dentro da minha casa, sou suspeita a falar, mas eu vou falar. Sábado, o pastor pediu para me levar o pessoal do departamento infantil para Patos. Agora, Miele, ele é muito atarefado. Muito atarefado. No dia de sábado ele trabalha, no dia de domingo ele é muito atarefado. E ele deixou o trabalho dele, pegou o carro dele, pontualmente na hora, veio para cá, levou as pessoas, aguardou lá, que não tem nada a ver, quer que tenha alguma coisa a ver, Miele, com o departamento infantil? Nada. Se ele fosse menino, ele diria: eu vou não. Eu não sou nem do departamento infantil. Não, eu não vou não. Gasolina de R$6. Tinha falado isso. Mas ele é adulto. Então, ele é um servo bom e fiel. Então, o pastor vai nos identificar. Meu servo, minha serva bom e fiel. Que eu conto com ele ou com ela. É pau para toda obra, a qualquer hora do dia e da noite. É isso que Daniel deve dizer com Erinalva. Por quê? Porque ela é. Então, quando você está na fase adulta, a primeira forma que você vai ser identificado é como servo, bom e fiel. Você também é altamente comprometido com o reino do Senhor. Porque você entendeu que você está chegando onde você está, porque foi Ele que lhe colocou. Então você não vai querer desonrar Ele e voltar à posição de menino. Compromisso. A líder de louvor marca uma reunião de 7 horas, tem que chegar às 6h30. Isso é compromisso. Isso é um crente adulto. Se o pastor marca uma reunião com a diaconia, ou o líder da diaconia, fica toda hora: fulano tu vem, fulano tu vem, fulano tu vem. Não, não deixa acontecer isso não. Isso é menino. Isso é crente que acha que é adulto, se comportando como menino. Se Daniele marca uma reunião no departamento infantil, nem vem nem avisa. É crente achando que é adulto, se comportando como menino. Então, o compromisso com o reino, o compromisso com a casa do Senhor, vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É mais em primeiro lugar do que sua família, do que seu marido, do que seus filhos, do que seu pai, do que sua mãe. Deus é em primeiro lugar. A obra dele é em primeiro lugar. Então, nós devemos ser
um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, se nós não alimentarmos nosso corpo, ele vai enfraquecer. Da mesma forma é o nosso espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, ele vai enfraquecer. Então, com o que é que o crente adulto está alimentando o espírito? O que é que você está ouvindo? O que é que você está buscando? Você está lendo os livros indicados pelo pastor? Está alimentando o seu espírito? Está buscando um alimento espiritual diferente? Está buscando os nutrientes para que seu espírito permaneça firme e forte, conduzindo o seu corpo na casa do Senhor? Isso é um crente adulto. Deve alimentar o espírito. Deseja boas associações. Deseje boas associações. Gente, pessoas que não edificam nossa vida, pessoas que só estão ao nosso lado para atrapalhar, saia fora. Corra. Faça igual José do Egito. Corra. Tente ter amizades, associações com pessoas que vão lhe fortalecer. Pessoas que têm sempre uma palavra para você. Pessoas que vão lhe compadecer de uma situação que você está vivendo. Pessoas que quando você precisar de uma palavra, ele tem sempre uma palavra para lhe edificar. As associações é muito importante. Muito importante. Então, pessoas que não somam na nossa vida, se for para a gente evangelizar e elas se converterem ao evangelho de Cristo, a gente está perto. Se ela não quiser, a gente sai fora. Porque essa pessoa vai trazer doença para o seu espírito. Amém? Outra coisa também, não comete os mesmos erros. O crente adulto que não é mais, menino é que vive toda hora cometendo o mesmo erro. Faz isso não, menino, o menino vai lá e faz. Faz isso não, menino, o menino vai lá e faz. Faz isso não, menino, o menino vai lá e faz. Isso é crente menino, toda hora está errando. Ah, pastor, mas é porque eu caí. Tá bom, o pastor vai lá, dá uma palavra, se levanta, ergue. Aí passa uns diazinhos, caiu de novo. Só vive caindo. Menino. Então, nós não devemos estar cometendo os mesmos erros. Uma vez eu errei, nós estamos propícios a errar, gente. Todos nós erramos, porque nós vivemos ainda no mundo natural. Então, quando a gente erra, nós temos que nos corrigir e não cometer mais o mesmo erro. Porque o próprio Jesus, ele disse, você está perdoado, ide e não peque mais. Então, para essa ministração, a gente pode dizer, tá certo, você errou, agora não erre mais não, tente mais não errar. Porque quem vive errando toda hora com teimosia é menino. Amém? Também, obediente. O crente maduro, ele é dotado de uma obediência. Muito obediente. Ele não é só obediente na igreja. Ele é obediente em todas as áreas da vida dele. Ele é obediente no trabalho, obediente em casa. Se for filho, é obediente a pai, a mãe, esposa, a marido. Obediente ao pastor, a Daniele. Obediente, por quê? Porque tem maturidade. E cresceu. E é um adulto. Então, ele desenvolve essa obediência dentro dele. Aceita a correção com amor. Com muito amor. Por quê? Enquanto o pastor e Daniela estiver se preocupando comigo e com você, é porque ele nos ama. E está cuidando de nós. Para que a gente não se desgarre do rebanho dele. Porque nós somos ovelha dele. Então, nós como os crentes adultos, nós devemos ajudar eles. A estar andando em amor com a própria e com os irmãos. Por quê? Tem muitas pessoas aqui que são ovelhas do pastor. Cada um é preciosas para ele. Muito preciosas. Ah, irmã Aparecida, mas essa ali chegou agora. O pastor não vê esse ali que chegou agora diferente de Diego, não. É a mesma coisa. Então, as ovelhas são preciosas para o pastor. E crente menino é que vive falando mal de um e do outro,
trazendo problema de uma ovelha para o pastor resolver. Não é da sua conta, não. Parem com isso, se alguém estiver fazendo isso aqui. Amém? E por fim, ele carrega a cruz com alegria. O que é carregar a cruz? É você deixar tudo aquilo que você gosta de fazer por amor a Cristo. Então, lá em Efésios, coloca aí, Bruna. Efésios 4, 11 ao 13. Para eu ler esse versículo aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao seu aperfeiçoamento dos santos, para desempenhar o seu serviço para a edificação no corpo de Cristo. Aperfeiçoamento. Essa palavra chama muito a atenção. A cada dia nós devemos nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar a cada dia. Porque Deus precisa do povo dele, trabalhando na obra dele. Deus precisa que o povo saia, que o povo saia da posição de menino e entre na posição de adulto. Para que ele dê espaço aos que estão chegando. Amém? Com vistas ao aperfeiçoamento. Até o 13, né? Passe o 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, isso que eu ministrei para vocês está baseado nesse versículo. Deus, ele precisa de ministro dentro da casa dele, ele precisa de mestres, ele precisa de apóstolos, ele precisa de evangelistas, ele precisa de servo bom e fiel, ele precisa de pessoas comprometidas para fazer com que o reino dele cresça. Amém? Aleluias. Nós temos um grande exemplo de fé. De compromisso. Mas antes eu vou ler esse outro versículo aqui. Coloque aí, Bruna. Efésios também 4, 14 ao 15. Para que não mais sejamos como meninos. Eu botei esse versículo aí para vocês verem e leem. Que o que eu falei aqui está baseado na palavra. É a palavra de Deus que está falando para vocês. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levando ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem. Esse versículo, ele revela tudo o que eu falei? Tudo o que eu falei está nesse versículo. Menino que vai para um lado e vai para o outro e não se firma. Agora passe aí, 1 Coríntios 13, capítulo 11. Quando eu era menino, gente, eu acredito que hoje muita gente aqui vai sair da fase de menino e vai entrar na fase adulta. Em nome de Jesus, eu acredito. Quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por isso que eu ministrei para vocês. Saia de fase, passa de fase. Se alguém aqui se encontra na posição de menino, na fase de menino, chegou a hora de você desejar passar para a fase adulta. E dar lugar aos meninos que estão chegando para nós cuidarmos. Amém? Um dos grandes exemplos na Bíblia de compromisso é Moisés. Eu estou estudando muito o livro de Moisés esses dias. E Moisés
foi uma das pessoas que eu já estudei na Bíblia que teve um grande compromisso com Deus. Eu aconselho vocês a lerem a história de Moisés. Moisés, ele vivia no lugar, tinha a família dele, esposa, filho, e Deus levantou ele para libertar os escravos do Egito. E ele assumiu esse compromisso com Deus. Agora ele sofreu. Eu vou resumir. Ele sofreu o pão que o diabo não quis amassar. Mas ele nunca desistiu daquele povo. Nunca ele desistiu daquele povo. Por quê? Porque ele assumiu um compromisso com Deus. Então, eu e você, nós nunca devemos de desistir dos caminhos do Senhor. Devemos buscar mais e mais e mais e mais a Deus. Conversando com Ele, Senhor, se eu estou na posição de menino, me ajuda para eu mudar de fase. Se eu me comporto assim, eu não quero me comportar mais. Eu quero ser diferente. Eu quero que o meu pastor me veja como uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que está virando adulta, porque a seara de Deus é grande e eu tenho que servir a Deus. Então você deve desejar. Pode vir o grupo do louvor. Você deve desejar passar de fase. Aleluia. Eu quero que todos fiquem de pé, porque eu vou orar um pouquinho. Enquanto o louvor canta. Aleluias. Aleluias. Pode falar, pode cantar só o refrão. Eu encontrei o meu tesouro, viu? Você tem que se encontrar hoje no tesouro de Deus. Você tem que ter essa ministração como um tesouro para a sua vida. Aleluia. Aleluias. Devemos ter o mesmo compromisso que Moisés teve com Deus. Nós devemos buscar Ele para a nossa vida. Devemos desejar ter uma vida de compromisso. Mude de fase. Mude de fase. Mas para isso você precisa se movimentar. Precisa se movimentar para mudar de fase. Qual é o movimento? Esse movimento, ele vai sair de dentro de você. Onde você vai fazer uma análise na sua vida e vai botar para fora, destravar toda investida do diabo que esteja impedindo você de mudar de fase e de avançar nos caminhos do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou orar. E eu quero que você, que deseja mudar de fase, que eu não vou lhe chamar aqui você à frente não, para não envergonhar ninguém. Mas eu quero que você, que se encontrou hoje na posição de menino, que fez uma análise e está ocupando um lugar de menino, você hoje deseje sair dessa fase e ir para a fase adulta. Eu vou orar e você vai ter esse destravamento em sua vida, em nome de Jesus. Pode cantar um pouquinho, Reinaldo, vai. E você comece a orar, comece a conversar com Deus, faça uma análise da sua vida, feche os olhos. Fale com o Senhor. Fale com o Pai. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Pai. Ele é tudo para você. Ele deseja que você mude de fase. Ele tem grandes coisas para você. Ele quer tirar você da fase de menino, colocar você na fase de adulta, porque Ele tem grandes coisas para lhe entregar. Ele tem coisas extraordinárias. Basta você desejar. Mudança de fase em sua vida. Faça uma análise. Pai, obrigada, Senhor. Senhor, aqui está o teu povo. Pai, o teu povo santo e escolhido por ti, Senhor. Pai, eu declaro e te peço no nome de Jesus, que se alguém aqui se encontra na posição e na fase de menino, que tu, Senhor, derrame um desejo no coração dele, ardente, para ele sair dessa fase, para que ele não se envolva mais com criancice, não se envolva mais com as astutas do diabo. Pai, em nome de Jesus,
Deus. Eu declaro olhos do conhecimento aberto. Abre os olhos, Pai, dele, os olhos espirituais. Eu dou uma ordem agora ao inferno que tire as vendas espirituais que você colocou na vida dos filhos de Deus. Que a partir de hoje eles vão andar de uma forma que eles nunca andaram. Satanás não tem